Olá, começamos agora mais um Saber Direito Debate aí para você. E essa semana a gente fala sobre Direito Internacional do Trabalho, tema, por sinal, ministrado pelo professor Cláudio Santos, professor, advogado, mestre em Direito, que durante a semana falou especificidades sobre esse assunto. E não por isso a gente trata um pouquinho mais desse tema aqui hoje. Muitíssimo obrigada pela presença, professor, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Carolina, ao convite e estamos à disposição para dar continuidade a esse tema bastante interessante do direito do trabalho. É isso aí, muito obrigada. Bom, gostaria que a gente começasse o nosso papo, que o senhor nos explicasse um pouco mais sobre a história da representação do Brasil na OIT, sabendo então que a Organização Internacional do Trabalho é o órgão máximo internacional dos direitos trabalhistas, né? Então, por favor, professor. Isso. O Brasil, ele está presente no momento da criação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, quando nós tivemos a celebração do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, e o Brasil foi um dos fundadores da Sociedade das Nações. Ele está desde o seu início e participou ativamente desse processo de criação de um organismo internacional que tivesse como objetivo cuidar do direito do trabalho, de legislar no âmbito internacional sobre o direito do trabalho para todos os países que integrassem e que integram a OIT. Portanto, o Brasil sempre teve um papel importante dentro da OIT, seja no momento da sua fundação, que ele estava presente, era um dos subscritores. Desde a consolidação, e posteriormente, quando ele passou a ser um organismo da ONU, um organismo especializado com a Declaração da Filadélfia, no final da Segunda Guerra Mundial, em que houve a criação da ONU, né, da Organização Nacional das Nações Unidas, em que a OIT passou a integrar esse sistema ONU como um organismo especializado. Quer dizer que a OIT data de antes da ONU, é ela isso? É anterior à ONU. Ela foi criada em 1919 com um anexo, o anexo 13 do Tratado de Versalhes, e que teve como função exatamente legislar sobre o direito do trabalho, mas ela é anterior à ONU. Mas com o advindo, com o surgimento e concretização da ONU, as principais funções ou as atribuições da OIT mudaram ou permaneceram as mesmas? Permaneceram as mesmas, mas houve um acréscimo, a possibilidade de legislar sobre direito previdenciário, sobre direito da Seguridade Social. A diferença é que, como ela integrava a Sociedade das Nações, ela passou então a integrar a ONU, ao organismo da ONU. É um órgão especializado, como nós temos a Unesco para a questão da educação, a FAO para a questão da alimentação, da agricultura. No caso do direito do trabalho, a OIT permaneceu e se fortaleceu, porque teve ampliada a sua competência de legislar para o mundo, no caso também sobre previdência social, né? E mais os ditames, a preocupação com a globalização, a preocupação com o desenvolvimento dos países e o desenvolvimento do direito do trabalho no interior dos países. Uma vez ratificada, assinado o tratado, o Brasil fazendo parte, perdão, do tratado não, da organização, fazendo parte da organização, deve se submeter a toda a resolução por parte da OIT, é isso? Sem dúvida. Isso está na Constituição da OIT, que foi aprovada lá em 1919, que foi confirmada na Declaração da Filadélfia em 1944. Uma vez integrando o organismo internacional OIT, o país é obrigado a observar, a dar seguimento, a proporcionar a internalização de todas as normas que são aprovadas na Conferência Internacional do Trabalho, que é o órgão máximo da OIT. Então, o fato de estar vinculado a este organismo traz a obrigação para o país de submeter suas regras para aprovação interna e mais, fazer o seguimento de como está a aplicação dessas normas no interior do país. Perfeito. Professor, que avanços na legislação trabalhista brasileira podemos constatar vindos aí da OIT como orientação, determinação, enfim? Como a gama é grande de matérias legisladas pela OIT, nós temos uma série de convenções aprovadas ao longo desse período. Já estamos em 189 convenções. Se o senhor pudesse destacar alguns pontos que o senhor considera de maior relevância, por exemplo?
Por exemplo, nós temos uma convenção que foi ratificada, foi denunciada e que eu tratei no curso, a Convenção 158, que trata da proteção contra a despedida imotivada, mas essa o Brasil ratificou, mas denunciou. Então, essas normas não estão sendo aplicadas. Mas a Convenção 132, que trata do direito de férias, a Convenção 98, que trata sobre a organização sindical e o fomento à negociação coletiva, a Convenção que trata da proibição de discriminação, as Convenções 111 e 100 da OIT, todas essas convenções são importantes e que deram um direcionamento para que o nosso legislador interno ele pudesse adaptar, não só o legislador, mas também o próprio Poder Judiciário, inclusive o Judiciário Trabalhista, que teve a oportunidade de se debruçar sobre essas convenções e fazer o cotejo entre essas normas que foram aprovadas internacionalmente e as normas que nós temos aqui aprovadas pelo nosso parlamento e a convivência entre essas duas normas. Então, só para a gente fechar esse assunto, essas normas vieram como orientação ou como normas já pré-estabelecidas na OIT? Não, como normas da OIT aprovadas, sendo submetidas à aprovação do nosso parlamento e a necessidade, uma vez ratificada, de o Brasil observar essas normas e prestar contas periodicamente à OIT. Então, isso é uma previsão. Não basta apenas internalizar a norma, tem que se fazer o segmento, tem que apresentar relatórios periódicos para a OIT, demonstrando se efetivamente aqueles direitos previstos estão sendo aplicados e como estão sendo aplicados. E um detalhe interessante, essas memórias, esses relatórios que são feitos, devem ser oportunizados às entidades sindicais de empregadores e de trabalhadores para que façam seus comentários também. Isso é um aspecto muito importante, que tem a participação dos principais sujeitos do direito do trabalho, que é o capital e o próprio trabalhador. É um monitoramento necessário, inclusive, né? Para que se faça valer o que foi determinado. Sem dúvida. E várias parcerias. Nós temos um exemplo concreto, no caso da erradicação do trabalho infantil, em que há uma parceria entre a OIT e o Poder Executivo, seus diversos órgãos, no sentido de acabar com essa chaga que nós temos, né, nas piores formas de trabalho infantil e mesmo o trabalho infantil em condições que ainda não são permitidos pela nossa legislação. Isso é um exemplo concreto da parceria da OIT no segmento dessas normas e o governo brasileiro que busca implementar esses direitos aqui dentro. Para a gente encerrar nosso primeiro bloco, então, essas normas são absorvidas no ordenamento interno como supralegais, professor? Isso. Após a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o Pacto de São José da Costa Rica, dos direitos econômicos, sociais e culturais, que conferiu o status de supralegal aos tratados e convenções de direitos humanos, e as convenções da OIT são tratados de direitos humanos. São muito importantes. Elas têm essa nova hierarquia dentro da conformação legal do Brasil, ou seja, elas estão abaixo da Constituição, mas acima de toda a legislação ordinária, complementar e mesmo medidas provisórias. Perfeito. A gente volta então com esse assunto no próximo bloco. Eu te peço um minutinho, não saia daí. Até já, a gente já volta. Estamos de volta falando sobre direito internacional do trabalho. Comigo aqui o professor Cláudio Santos. Professor, continuando então o nosso bate-papo e dando uma sequência aí o que vínhamos conversando no primeiro bloco. Já que o ordenamento jurídico interno absorve essas normas trazidas pela OIT como normas supralegais, como é que seria o controle seria um controle de convencionalidade, ou seja, um controle para que realmente se coloque em prática essas normas trazidas por um tratado internacional? Seria por aí? Seria por aí, né? Mais ou menos nesse caminho, porque o controle ordinário, esse controle de convencionalidade, ele pode ser feito perante o organismo internacional. E isso acontece, como falávamos no bloco anterior, pelos relatórios que os países apresentam periodicamente à OIT. Então, ela verifica e faz esse controle se as suas normas estão sendo observadas. Com a emenda constitucional 45, com a aprovação que trouxe o parágrafo 3º, o artigo 5º, e essa nova sistemática de incorporação dos tratados dos direitos humanos, nós temos na literatura especializada, direito internacional do trabalho, essa figura do controle de convencionalidade, ou seja, uma vez que as convenções da OIT, no caso, espécie de Tratado de Direitos Humanos, ingressam no ordenamento jurídico como normas supralegais, ou seja, acima da lei ordinária
da medida provisória e da lei complementar, o Poder Judiciário interno dos países, no caso do Brasil, o nosso Poder Judiciário, Justiça do Trabalho e, portanto, o Supremo Tribunal Federal, pode fazer esse controle de convencionalidade. E que sentido? Observando se a legislação interna, a CLT, as normas extravagantes que tratam de direitos trabalhistas, estão em conformidade com esta convenção ratificada, internalizada pela OIT. Então, nós temos o controle de convencionalidade na medida em que as normas vigentes até então no país estão ou não compatíveis com essas convenções que foram ratificadas, que foram internalizadas. Então, o Judiciário terá a missão, terá o mistério de fazer esse cotejo, de ver qual das normas vai prevalecer ou se as normas internas estão em consonância e merecem continuar vigendo em cotejo com a convenção aprovada da OIT. Perfeito. Eu tenho aqui um dado que em 2014 a OIT aprovou a atualização da Convenção sobre o Trabalho, não é isso? E me parece que novos instrumentos surgiram aí, dando aos países condições de punir e também de adotar medidas de prevenção ao trabalho forçado. Bom, diante disso, eu queria saber quais seriam essas medidas, professor, que foram adotadas com essa resolução. O trabalho forçado, as duas convenções que tratam do trabalho forçado, integram a declaração da OIT dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, aprovada em 1998. E dentre essas convenções está o trabalho forçado, juntamente com outros 3 assuntos. E nesse caso específico, essa chaga que nós ainda temos em pleno século XXI, de trabalhadores em condições degradantes de trabalho, desumanas, né? Nós temos exemplos vários aqui, não só no meio rural, mas também como no meio urbano aqui no Brasil, que infelizmente isso ainda existe em pleno século XXI, mesmo o trabalho não sendo uma mercadoria, mas as pessoas são exploradas. Então, o que se objetivou com a aprovação desse instrumento a que você se referiu é a possibilidade de uma intensificação por parte dos países no controle e na punição desses empregadores que utilizam desse tipo de mão de obra forçada. Porque, em última análise, quem responde perante a OIT é o país, que é o Estado-membro. Então, daí essa necessidade que a OIT viu de aprovar esse instrumento que desse maior autonomia, que desse maiores condições para que, no caso específico do trabalho forçado, nós tivéssemos uma efetiva atuação tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional, para fiscalizar o cumprimento dessas normas. Perfeito. Bom, e quem é que pode entrar com uma representação junto à OIT, por exemplo? Existe a possibilidade de os sujeitos que atuam perante a OIT provocar o controle dessas convenções, se estão ou não sendo bem aplicadas nos países. Isso se dá por intermédio, são chamados procedimentos constitucionais, isso se dá por intermédio da reclamação e da queixa. No caso da reclamação, quem detém legitimidade ativa para provocar o sistema de controle da OIT são as entidades sindicais. Então, não existe a possibilidade de o cidadão... A pessoa física mesmo não pode. Ele tem que valer-se de uma entidade sindical para fazer essa denúncia, para fazer essa representação na OIT. E um caso mais raro seria do Estado-membro contra outro Estado-membro por intermédio de uma queixa. Então, o Estado denuncia o outro Estado-membro que está violando uma convenção da OIT por intermédio de uma queixa. Via de regra, o que nós temos são sindicatos, entidades sindicais de todos os países, buscando a OIT no sentido de ver o controle da norma. Porque, ao contrário de outros sistemas internacionais, não há necessidade, no caso da OIT, que você esgote os mecanismos internos de solução de controvérsias. Você não precisa ter um processo transitado em julgado na justiça brasileira para que você possa demandar a OIT. Isso pode ser feito paralelamente. Isso abre um leque muito grande de oportunidades para as entidades sindicais buscarem o respeito às normas do trabalho por intermédio de uma denúncia à OIT. A gente vai então para mais um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o terceiro e último bloco, falando então das obras que o professor trouxe como fonte de estudo e pesquisa. Até já!
Estou de volta aqui comigo, o professor Cláudio Santos. A gente fala sobre direito internacional do trabalho. E, é claro, sobre a OIT também, que não podia ficar de fora, né? Chegou a hora, então, da gente falar sobre algumas obras que o professor considera de relevância para que se estude, não só quem milita nessa área, mas estudantes também que prestem concurso, que vão fazer a prova da OAB ou que queiram simplesmente entender um pouco melhor sobre o assunto. Antes de mais nada, eu começo com a sua própria obra, né, professor? Liberdade Sindical no Direito Internacional do Trabalho. Só se inspirou em quê, em quem, o que tem aqui dentro dessa obra? É a primeira, é a única? É a minha primeira obra, que é fruto da minha dissertação de mestrado. Eu tive a oportunidade de fazer um curso na UIT, no departamento em Turim, na Itália, sobre a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho. E isso me despertou a curiosidade acadêmica de investigar um pouco mais esta declaração e, claro, passando pelo direito internacional do trabalho, pelos organismos internacionais, pela própria criação da OIT, os sistemas de controle, mas o foco específico na liberdade sindical, porque o país, e aí eu fiz um corte em relação ao Mercosul, é o único do Mercosul que ainda não ratificou a Convenção 87. Então eu investiguei o que o Brasil justificava para a OIT, e até hoje justifica, porque ainda não a ratificou, o fato de, até hoje, para manter-se fora e não ter internalizado. Então eu analisei todos os relatórios a partir da criação da declaração e dessa obrigatoriedade, né, das justificativas do Brasil por não ter ratificado a convenção. E como se trata de uma declaração, não é uma convenção... E chegou a alguma conclusão pessoal, talvez? Eu cheguei à conclusão que, de fato, o governo vem se esforçando há algum tempo para a ratificação da Convenção 87. Mas a nossa organização sindical, a história do movimento sindical brasileiro é um pouco diferente e a gente encontra resistências, tanto no governo, como nos empregadores e até mesmo nos trabalhadores em relação a essa plena liberdade sindical. Mas mesmo assim, e isso eu acabo concluindo, não exime o Brasil de adotar os seus princípios. É um paradoxo, né? Ele não ratifica a Convenção 87 até hoje, não o fez. Tem o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que trata da liberdade sindical, presta relatórios anuais sobre a Convenção 87 e está obrigado a adotar os seus princípios. Mas o nosso Congresso até hoje não fez não concretizou essa internalização. Surge a obrigação para o Brasil prestar relatórios anuais e o Brasil também já foi responsabilizado por não aplicar os princípios contidos na Convenção 87, mesmo não tendo ratificado. E aqui nesse livro a gente encontra os pormenores todos. Exatamente, eu analiso esses relatórios e busco identificar, né, os motivos pelos quais o Brasil ainda não ratificou e se essas justificativas são válidas ou não. Maravilha. Temos aqui também que o senhor trouxe convenções da OIT e outros tratados. Arnaldo, me ajuda. Susequinde, está aqui. Isso, são dois livros do saudoso ministro Susequinde. O ministro Susequinde foi um dos subscritores da CLT, na nossa consolidação das leis do trabalho, e teve uma atividade também voltada para o direito internacional do trabalho. Ele foi perito na OIT, na Comissão de Expertos, né, e é a referência que nós temos na nossa literatura nacional sobre a OIT e sobre o direito internacional do trabalho. Nesse ele traz as convenções que o Brasil ratificou, traz as convenções que o Brasil não ratificou e faz um apanhado geral sobre a Organização Internacional do Trabalho. Então, é uma obra referencial para quem quer ter acesso às convenções da OIT, todas, e aquelas que o Brasil ratificou ou não ratificou. Ótimo, ótimo. Aqui também, Direito Internacional do Trabalho. Esse é um manual? Esse é o manual também, dele, né? Também o nacional, é o primeiro, né, e mais consistente manual que nós temos de Direito Internacional do Trabalho. Também é uma referência. Ao mesmo tempo em que ele fez a catalogação das convenções, ele traz neste livro a necessidade de nós termos uma especialização do direito internacional público e estudar detidamente o direito internacional do trabalho, exatamente pelas peculiaridades de produção de suas normas, que temos um organismo internacional específico para cuidar
dessas matérias. Então, é uma obra referencial também para quem quer se aprofundar nesses estudos de Direito Internacional do Trabalho. E, por fim, nós temos Direito Internacional do Trabalho. É uma obra... Nicolas Valticus, é isso? Valticus, em espanhol, a obra toda em espanhol, né? Também é outra referência no âmbito internacional, tem a obra em espanhol para quem quiser consultar, e é uma referência internacional, porque ele foi durante muitos anos diretor da OIT, então ele traz com detalhes, propriedade, né? Quem vivenciou a Constituição e a consolidação da OIT como organismo da ONU ao longo das décadas de 60 e de 70 do século passado. Então, é uma obra fundamental para quem quer se especializar, se aprofundar no Direito Internacional do Trabalho. Professor, o senhor como uma pessoa extremamente estudiosa do assunto, o que falta na nossa legislação brasileira, fazendo um paralelo aí aos países que mais consolidados, vamos dizer assim, em relação a normas trabalhistas? Houve uma evolução recentemente, principalmente em relação às domésticas, né? Foi muito aclamado pela categoria, principalmente. E, enfim, a minha pergunta é exatamente essa. Falta caminharmos muito aí para que tenhamos realmente leis protecionistas adequadas, não só protecionistas, mas justas, de forma realmente eficaz e adequada em comparação com os países mais que de fato têm isso de uma maneira mais concreta? Sem dúvida, nós ainda temos muito que avançar na observância das normas trabalhistas. Eu diria, Carolina, que não é a ausência de normas. Porque essas nós temos. Nós temos, né? Fala-se da CLT, de que ela precisa ser reformulada, mas ela é um instrumento que serve ainda para compor o conflito entre o capital e o trabalho. Então, nós precisamos de uma aplicação, de uma observância maior das normas, como todos os ramos do direito. Mas o direito do trabalho, ele conta com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, todas essas lacunas que nós temos e essas atualizações, elas são feitas por intermédio da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que interpreta não só a legislação infraconstitucional brasileira, como também exerce, de uma certa forma, esse controle de convencionalidade da compatibilidade das convenções ratificadas com as nossas normas internas. Nós tivemos um grande avanço com a Constituição de 88, com a catalogação de todos esses nossos direitos sociais. Uns dizem que esse rol é muito extenso, mas é um patamar mínimo, né, um patamar mínimo civilizatório para que quem exerça a sua atividade laboral tenha segurança e tenha os seus direitos respeitados, e para aquele que empreende atividade econômica também tenha conhecimento, tenha noção daquilo que vai ter que ser obrigado a respeitar em relação aos seus trabalhadores. Você citou o exemplo da convenção aprovada em 2013 sobre o trabalho doméstico. Mesmo com as restrições que tivemos com a promulgação de 1988, com a Constituição, que não estendeu todos os direitos aos trabalhadores domésticos, a nossa legislação, né, que disciplina o trabalho doméstico, é avançada ainda em relação a vários países, por exemplo. Nós temos tínhamos uma proteção específica na lei do doméstico e que foi ampliada com a emenda constitucional que foi aprovada há 3 anos, que estendeu vários dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais também para os trabalhadores domésticos. O senhor elegeria algum país como exemplo de normas trabalhistas? O exemplo que vem sempre à mente são dos países desenvolvidos, né? Nós temos o exemplo da França, temos o exemplo da Inglaterra, temos o exemplo da Alemanha, dos países escandinavos, que são exemplos em que, por exemplo, a jornada de trabalho semanal média nesse país é de 35 horas. Nós temos 44. Então, é possível você ter um direito do trabalho efetivo, um direito do trabalho que proteja a dignidade daquele que está alienando a sua força de trabalho mediante a contraprestação pecuniária e um desenvolvimento econômico. Esses países comprovam que, na medida que você confere poder aos sindicatos, poder aos empregadores para celebrarem normas que disciplinem a sua relação, na medida em que você respeita esses direitos trabalhistas, você também tem o desenvolvimento econômico desse país. É possível, sim, conciliar o direito do trabalho
com o desenvolvimento econômico. Seguimos caminhando, então. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada por toda a explanação, pela participação conosco. Volte sempre, a casa é sua, professor. Eu que agradeço, Carolina, a oportunidade de poder debater esse tema que, como a gente estuda mais, acha que é bastante importante e trazer esses elementos aí para os nossos telespectadores. É sempre muito importante. Muitíssimo obrigada a você de casa também, mais uma vez, pela companhia. A gente volta, então, na próxima semana com outro tema, com outro debate. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós no saberdireito@stf.jus.br. Você também pode sugerir temas por esse e-mail também, viu, gente? E estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br. Te vejo de novo, então, semana que vem. Até lá, tchau!